Atos 13. No capítulo de hoje a gente vai ver, como o evangelho tem propagado ali, como o evangelho tem sido colocado de maneira firme, de maneira certa. Porém, tem uma situação que acontece com Paulo muito interessante, quando ele está na cidade de Antioquia. Ele tá ali, aí tem uma sinagoga e ele começa a pregar lá para os judeus. E fala desde o início, desde os israelitas, como Deus escolheu os antepassados, como Deus escolheu eles como povo e tal, como Deus protegeu. E aí, como Deus trouxe Cristo para a justificação do pecado deles, porque a lei de Moisés não ia conseguir fazer isso. Como Cristo veio para salvar eles, como Cristo morreu também para que a salvação pudesse chegar não somente a ele, mas todas as pessoas. Como Deus prometeu que ia fazer e fez e tal. E aí ele prega ali pro povo, o povo aceita a pregação de Paulo, Muitos ali começaram a seguir Paulo. E ele falou pra ele, Ele tava ali se despedindo das pessoas, aí eles falaram, não, volta e prega no sábado, Volta e prega pra gente depois. E aí Paulo, as pessoas começaram a seguir Paulo ali, os judeus convertidos, Eles começaram a seguir Paulo e falaram, olha, vocês têm que continuar sendo cheios da graça de Deus e tal. E aí, no dia seguinte, quando Paulo foi pregar, claro, a notícia se espalhou para a cidade toda. Então, toda a cidade foi ver Paulo pregar. E aí, sabe o que aconteceu? Algo que, gente, você vê que o ser humano não muda. Ele tava lá e aquele tanto de gente lá seguindo ele. Quando eles chegaram, lá, mostrou que o povo lá estava cheio. E aí, os que estavam seguindo Paulo, os judeus convertidos que aceitaram a pregação, que disseram, engrandeceram a Deus e tal, eles viram assim, ó. Quando os judeus viram a multidão, ficaram cheios de inveja e blasfemando, contradiziam o que Paulo dizia. Aí você para pensar, gente, era o mesmo povo que pediu para ele voltar para pregar. Agora eles estavam cheios de inveja por ver toda aquela multidão, Porque era uma cidade grega, ou seja, ali tinha sinagoga de judeus convertidos, porém tinha muitos gentios, Muita gente que não era judeu, E aí eles viram aquela multidão e ficaram com inveja. Ao invés deles se alegrarem de ter tanta gente para ouvir a palavra, para receber a mesma salvação que eles receberam, eles ficaram com inveja e ainda contradiziam o que Paulo dizia. E aí mais para frente mostra que eles fizeram com que algumas pessoas ali se revoltassem contra Paulo, perseguissem Paulo a ponto dele ter que sair fugido da cidade. Então olha só o que o ser humano é, gente. O ser humano, realmente olhando assim, o ser humano não presta para nada. O ser humano sem Deus, tomado pelo próprio entendimento, pela própria vontade, dá nisso. Que um dia estava ali engrandecendo Paulo, um dia estava agradecendo Paulo por pregar e no outro estava pedindo para o povo perseguir. Mas da mesma forma eles fizeram isso com Jesus, Mataram Jesus, Então, o que eu quero dizer com esse texto, com essa explicação toda? Nós precisamos, gente, ser cheios do Espírito Santo. Por quê? Aqui, o que moveu isso foi a religiosidade. Aqui o povo, eles só estavam olhando para eles, a promessa e tal. Eles não olharam as pessoas como vida, como uma oportunidade realmente de salvação. E nós não podemos deixar que a religiosidade tome conta das nossas vidas, porque foi a religiosidade que matou a Cristo. Nós precisamos viver embasado da palavra, embasado não de usos e costumes que o homem inventa para numa igreja, usos e costumes que as pessoas inventam. Gente, a gente precisa separar essas duas coisas, o que está na palavra e o que o homem coloca. Um exemplo maior é aqui em casa, sobre o refrigerante. O refrigerante a gente prefere tomar 0. A gente colocou, é regra, a gente tem que tomar 0. Por saúde e tal. Mas isso não quer dizer que está escrito na Bíblia. Eu não posso dizer e falar assim, vocês não podem tomar refrigerantes normal, porque a Bíblia diz isso. Não, isso foi algo que a gente decidiu. Isso foi algo que em comunidade, em conjunto, nós decidimos por saúde. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Primeiro, para que a gente possa saber que tomar refrigerante normal não está escrito na Bíblia e foi uma opção nossa, a gente precisa conhecer a palavra. E infelizmente, gente, hoje o evangelho verdadeiro, o evangelho que contradiz, não tem sido propagado. Então nós precisamos ter o conhecimento da palavra. A palavra está acesso aqui a todos. Basta você buscar, basta você ler com o Espírito Santo, porque também você só lê, a letra é morta, mas é o Espírito que vivifica ela dentro de nós. Então, gente, nós precisamos buscar mais, a gente precisa realmente conhecer a palavra. Um cristão que não conhece a palavra, um cristão que só vai para a igreja, abre ali e lê o versículo que o pastor está falando, não é um cristão verdadeiro. Por quê? Porque nós precisamos entender, nós precisamos saber o que a palavra realmente diz na íntegra. Agora você fica lá, só igual a ovelhinha de
presépio lá parada, só olhando, amém, e não sabe o que a palavra no inteiro está dizendo? Então vamos começar realmente a nos despertar, a nos alertar, a buscar realmente a ler a palavra, a conhecer o Deus que a gente serve. Como você se diz cristão se você não conhece a palavra? A palavra é o manual nosso, é o manual de todo cristão. Então vamos realmente começar a semana buscando mais o Espírito Santo, buscando mais conhecer a palavra. Não vamos deixar que esse evangelho fraco, esse evangelho enganoso, esse evangelho que tudo é bênção, tomar conta das nossas vidas, porque o evangelho não é isso não. O evangelho vai te confrontar, o evangelho é desconfortável, o evangelho toca na nossa ferida, espreme a nossa ferida, para que a gente possa nos tornar pessoas melhores. Mas esse processo, muitas vezes, as pessoas recusam. Esse processo de melhorar, esse processo de dor, gente, porque mudança dói. Se curar dói, mas nós precisamos estar dispostos, nós precisamos ter o Espírito Santo, porque é isso que o Evangelho faz. Ele transforma as vidas drasticamente, mas para que essa transformação ocorra, primeiro precisa de dor, de renúncia, de negar a si mesmo. Só assim nós vamos conseguir realmente servir a Deus verdadeiramente e não deixar que a religiosidade tome conta das nossas vidas, mas sim o Espírito Santo. Cristo morreu para isso, para que todos nós tivéssemos a oportunidade, como ele teve, de fazer muito mais, de alcançar vidas, de viver para Cristo, de morrer por ele, para que a gente possa realmente fazer a diferença nesse mundo. Esse foi o devocional de hoje, gente. Até o próximo devocional. Tchau!